Vamos meditar o Livro do Céu, volume 28, trecho 3, do dia 5 de março. O tema é Jesus quer ver seu Fiat palpitante na criatura. O viver nele é o chamado a todos, os atos na unidade divina. O que significa unidade? Luísa falando. Vivo sempre na dor da privação do meu doce Jesus. Que duro martírio, se não fosse porque seu querer santo tomou seu lugar, fazendo-se sentir continuamente que enquanto me dá vida, me tem sempre ocupada e perdida nele, eu não sei como faria para viver. Mas apesar de tudo isso, as tantas queridas recordações de Jesus, que eu acreditava que jamais perderia de vista, suas doces e repetidas visitas, suas tantas estratagemas amorosas, suas tantas surpresas que me parecia viver mais no céu que na terra, ao só recordá-lo, são feridas cruéis que me fazem mais cru meu doloroso martírio. Ah, Jesus, Jesus, como é fácil para você deixar de lado e esquecer quem te ama, e assim forma seu martírio. E você mesmo havia dito tantas vezes que me amava. Ah, Jesus, volte, porque não posso mais. Mas enquanto minha pobre alma sentia a febre por querer a Jesus e delirando desatinava, meu doce Jesus movendo em meu interior, estreitando-me entre seus braços, quase para pôr fim a meus desatinos, me disse. Então aqui a Luísa, né, tá desabafando a dor dela, né, da privação de Jesus. Aí Jesus vem e fala para ela: minha filha, acalma-te, acalma-te, estou aqui. Não te pus de lado. Nem a natureza do meu amor sabe esquecer a ninguém. Mas bem estou em ti, para dirigir todos os teus atos na minha divina vontade. Então Jesus fala, né? Que ele nunca esquece ninguém de seus filhos. Ele ama todos. Como que Jesus pode nos esquecer se Jesus está 24 horas do dia junto com a gente, né? Não tem como. Porque não quero que nenhum ato teu, ainda mínimo, não seja nobre e divino e que não tenha o selo de meu fiat divino. Então Jesus fala para ela aqui, ó, eu estou em ti, né? Tá nela para dirigir todos os seus atos na minha divina vontade, porque Jesus fala, não quero que nenhum dos teus atos, ainda que mínimo, não seja, deixa de ser nobre e deixa de ser divino, né? Tem que ser nobre e divino. Não tenha e que não tenha o selo do meu fiat divino. Então, todos os atos dela têm que ter o selo do fiat divino. Quero vê-lo palpitando em todos os seus atos. Este é todo o meu empenho. Formar a primeira cópia da alma que deve viver em meu querer divino. Então, a prioridade, o maior desejo de Jesus é ver a primeira cópia, que é a Luísa, né? Que vai viver no querer divino. Dito isso, fez silêncio, a Luísa falando. E eu seguia meu giro no Fiat divino. Queria recolher tudo que as criaturas fizeram para encerrar tudo na divina vontade. E meu sumo bem Jesus acrescentou. Aí a Luísa diz que o empenho dela é formar. Aliás, aqui Jesus está dizendo, né? Aqui ela estava fazendo seu giro no Fiat divino, né? Para recolher o que as criaturas fizeram, né? Para encerrar tudo na divina vontade. Aí Jesus disse: minha filha, viver no meu querer divino é a chamada a todos os atos das criaturas na unidade dela. Vamos viver na divina vontade
é reunir todos os atos das criaturas, né, na unidade da divina vontade. Tudo saiu de dentro de sua unidade, de nosso ato único, que dá vida a todos os atos. Então, todos os atos saíram do ato único da divina vontade. Por isso é direito nosso de justiça que tudo nos retorne para reconhecer de onde vieram. Perante a divina vontade, né? Perante a divina vontade, Jesus quer que todos os atos voltem para ele, para reconhecer de onde eles vieram. Reconhecer de onde vem um ato, quem é que o faz sair à vida a tantos atos, em que modo e como. E como é a mais bela homenagem à nossa potência e sabedoria, que com um só ato é vida de todos os atos. Reconhecer de onde vieram esses atos, né? Jesus diz aqui, é a mais bela homenagem que se faz à nossa potência e sabedoria, né? Que com um só ato é vida de todos os atos. Um só ato, que é o ato único, o ato divino, é vida de todos os atos. É só quem vive meu fiat, abraçando tudo junto com ele, toma como um punho tudo, e encerrando tudo naquele querer no qual vive. Então, só quem vive na divina vontade consegue ver isso, enxergar isso e fazer isso, né? Saber que todos os atos vêm de um só ato, que é o ato único de Deus, né? Sobe a nossa unidade para trazer-nos tudo e dar-nos as verdadeiras homenagens de todos os efeitos de nosso ato, do nosso único ato. Então a gente sabe, né, que todos os atos nossos, né, tudo que a gente faz de bom aqui na Terra, não é nós que fazemos, é Deus que faz através de nós. Então tudo vem de um ato único, que é o Deus, que é de Deus. Eis porque o girar em nossa vontade divina não só recolhe tudo, mas também comunica teu ato a todas as coisas criadas, de modo que todo o céu se põe em atitude de adoração junto com tuas adorações. Bonito isso aqui. O sol em atitude de nos amar junto com teu amor. O vento a glorificar-nos juntamente contigo. Em suma, todas as coisas criadas, sentindo na minha vontade, da qual estão todas investidas. O teu ato que fazes nela, todas se põem em atitude de nos amar, de nos adorar, de nos dar glória e agradecimentos, de modo que sentimos que em nosso fiat divino, a criatura nos dá a plenitude do amor, a totalidade da adoração, a glória completa. Por isso, segue teu voo no meu querer divino e não te ocupes de outra coisa, porque nele tens muito que fazer. Então aqui Jesus está dizendo para Luísa, né? Que quando ela faz os giros dela, né? Na divina vontade, né? Recolhe todos os atos, tudo, e oferece para Deus, né? Mas também comunica teu ato a todas as coisas criadas. Então, quando ela faz o giro dela, né, na divina vontade, por toda a criação, o que ela faz? De modo que o céu se põe em atitude de adoração junto com as tuas adorações. Então, quando ela está fazendo ali o giro dela na divina vontade, todo o céu se põe em atitude de adoração junto com as adorações que a Luísa faz. O sol em atitude de nos amar junto com teu amor, tá vendo? Sol junto seu amor ao amor de Luísa, né? E ela oferece para Deus a Luísa. O vento a glorificar-nos juntamente contigo, junto com ela, com a Luísa. Em suma, todas as coisas criadas, sentindo na minha vontade, da qual estão todas investidas. O teu ato que fazes nela, os teus atos que fazes nela, todas se põem em atitude de nos amar,
de nos adorar, de nos dar glória e agradecimento, de modo que sentimos que em nosso fiat divino, a criatura nos dá a plenitude do amor, a totalidade de adoração, a glória completa. Por isso segue teu voo no querer divino e não te ocupe de outra coisa, porque nele tem muito o que fazer. Jesus fala para Luísa. Agora Luísa falando. Então eu fiquei pensativa acerca da unidade do querer divino. E o meu doce Jesus acrescentou. Então ela ficou meio pensativa, em dúvida, né, sobre essa unidade, né, do querer divino dela com o querer divino, né? Meu doce Jesus acrescentou. Jesus falando, filha minha, sabes tu o que significa unidade de vontade divina? Significa que dentro desta única vontade não há coisa de belo, de bom, de santo que não saia dela. Então, o que é essa unidade de vontade divina? Significa que dentro desta única vontade, que é a divina vontade, não há coisa de belo, quer dizer, de bom, Deus está falando aqui de santo, que não saia dela. Tudo sai dessa unidade com a vontade divina. Esta nossa única vontade divina, uma é sua unidade, um é seu ato, mas enquanto uma se estende por todas as partes, a vontade, a unidade, o ato, e como se estende em qualquer lugar, como dentro de um só alento, faz tudo. Abraça tudo e dá vida a tudo. Então, essa unidade, né, da vontade divina, né, que Jesus é a única, esta nossa única vontade, uma é sua unidade, um é seu ato, mas enquanto uma se estende por todas as partes, em tudo existe a divina vontade, tudo que existe na criação está presente a divina vontade, né? A unidade e o ato. E como se estende em qualquer lugar, como dentro de um só alento faz tudo. Abraça tudo e dá vida a tudo. Então, quem vive nosso querer se funde. Quem vive nosso querer se funde em nossa unidade. E essa unidade que é a divina vontade. E tudo que faz não sai fora dela. Não sai fora dela, quer dizer, não sai fora de nós. Mas sim fica dentro de nós. Ao contrário, quem vive fora dela, sentimos a dor do rasgo que faz de seus atos, de dentro de nossa vontade. E enquanto os arranca, não os retorna, porque nossa vontade divina não é uma com a sua. Por isso, a grande diferença de quem vive fora do nosso fiat, todos seus atos são atos divididos e arrancados, não fundidos juntos. Portanto, não terá o bem de sentir em si a plenitude da luz, da felicidade e de todos os bens, mas sim tudo será miséria, fraqueza e... Em nome do Pai, que me criou, do Filho, que me resgatou, do Espírito Santo, que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, fiat. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Minha mãe, eu te amo, tu me ama, dá uma porção da vontade de Deus para minha alma. Abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Vamos meditar o livro do céu, volume 28, trecho 4, do dia 9 de março. Os conhecimentos sobre a divina vontade contêm a ciência de formar sua vida e o povo de seu reino. Só lembrando
o que Jesus fez e padeceu. Seu amor se renova, se inflama e transborda para o bem das criaturas. Agora, a Luísa falando. Meu abandono no Fiat continua. Sinto-me apertada entre seus braços de luz e tão fortemente que não me é dado a separar-me, nem um pouquinho. E muito menos eu quero fazê-lo. Me cuidaria muito bem de me separar de seu seio de luz. Me parece que seja um acordo entre o querer divino e eu, que ambos não podemos nos separar. Ó querer santo, como é amável e potente! Com sua amabilidade, me atrai, me sequestra, me fascina. E eu, estática, não saberia como fazer para não estar fixa em ti. E com seu poder, se mantém firme sobre minha pequenez. Te verte a torrentes, de modo que perdi o caminho para sair de sua luz interminável. Mas feliz perda, ó Fiat adorável. Faça todos perderem o caminho, a fim de que não conheçam outro caminho que aquele que conduz à tua divina vontade. Mas como poderão as criaturas fazer para conhecer um bem tão grande? Agora Jesus falando. Minha filha, o conhecimento sobre o meu querer divino são caminhos que podem conduzir as criaturas aos braços de luz do meu Fiat divino. Os conhecimentos são sementes, e esta semente faz nascer o princípio da vida da minha divina vontade na criatura. Os conhecimentos, cada um dos quais será como goles de vida, que formarão na criatura a maturação desta vida divina. Por isso te disse tantas vezes sobre meu Fiat divino. Cada conhecimento levará quem o germe, quem o nascimento, quem o alimento, quem o respiro, quem o ar, quem a luz e o calor para amadurecer a vida de meu querer nas almas. Então, o que Jesus está dizendo aqui, né? Que o conhecimento sobre a divina vontade é que vão conduzir as criaturas, né, aos braços de luz, né, do Fiat divino. Os conhecimentos são as sementes, né, que faz nascer o princípio da vida da divina vontade na criatura. O que é o conhecimento? É o conhecimento sobre o livro do céu, entendeu? Quanto mais a gente medita o livro do céu, quanto mais conhecimento a gente tem sobre a divina vontade, né? Então, essa semente que vai nascendo, vai fazendo crescer essa vida divina em cada um de nós. Os conhecimentos que cada um dos quais será um gole de vida para cada pessoa, né? Que formarão na criatura a maturação desta vida divina. Então, já que Jesus disse, né, que cada conhecimento levará para a criatura, né, a quem está meditando o livro do céu, tendo conhecimento, amadurecer, né? Será o nascimento, o alimento, o respiro, o ar, a luz, o calor, tudo para amadurecer a vida da divina vontade nas almas. Por isso que é tão importante o conhecimento sobre a divina vontade, quer dizer, a meditação do livro do céu. Cada conhecimento contém um grau de mais maturação. Por isso, quanto mais procurarem conhecer o que manifestei sobre o meu Fiat divino, mais se sentirão amadurecidos.
Tá vendo? Quanto mais conhecimento nós tivéssemos sobre a divina vontade, quanto mais meditarmos o livro do céu, né? Mais amadurecidos, né? Nós vamos mais conhecimento, mais amadurecidos, a gente vai ficando na divina vontade. Meus conhecimentos sobre ele mudarão as almas, quer dizer, sobre a divina vontade, moldarão as almas. E com seu toque, apagarão os males do querer humano. Olha que maravilha. Quer dizer, quanto mais conhecimento eu tiver da divina vontade, quanto mais eu meditar sobre o livro do céu, né, mais Deus vai apagando, né, os males, né, os traços do querer humano em mim. Esses conhecimentos farão de mãe piedosa, que a qualquer custo quer curar o seu filho e vê-lo são e belo. Se soubesse o que significa um conhecimento sobre minha divina vontade, eles contêm a ciência de formar a vida dela, a ciência para formar o povo de seu reino. Olha que maravilha. É isso, meu Deus, eu quero ser. Quero fazer parte desse reino, sim. Olha, também na ordem natural acontece assim. Quem quer se tornar professor é necessário que conheça o que concerne às ciências. E se não se quiser aplicar a conhecer as ciências, jamais estará maduro para ser mestre. E segundo os graus da ciência que estudou, possuirá mais ou menos os graus de instrução. Se são poucas, né, ciências, poderá ser mestre elementar. E se estudou muitas ciências, pode ser professor de escolas superiores. Assim, segundo se conhece, tanto nas artes como nas ciências, tanto mais são maduros naquele bem que conhecem, e são capazes de fazer amadurecer nos outros o bem, as ciências, as artes que possuem. Então, aqui Jesus está dando exemplo, né? De um professor. Então, o professor, vamos supor, o professor que dá aula, né? Vamos supor, professor que dá aula de história, né? História. Então, quanto mais conhecimento ele tiver, né, sobre a história do mundo, do Brasil, de todos os países, né, de tudo, mais conhecimento ele vai ter para passar para as pessoas, né? E dependendo do grau que ele estudou, de conhecimento que ele teve, ou ele pode ser um professor de primário, né, de ginásio, ou ele pode ser um professor na faculdade, depende do conhecimento que ele vai ter. Assim que Jesus está comparando com a divina vontade. Assim, segundo se conhece, tanto nas artes como na ciência, tanto mais são maduros naquele bem que conhece, e são capazes de fazer amadurecer nos outros o bem das ciências e artes que possuem. Agora, ao ter te dito tantos conhecimentos sobre minha divina vontade, não foi para te dar uma bela notícia, não. Não foi para formar a ciência dela, primeiro em ti, depois em meias criatura, a fim de que conheça essa ciência divina e toda de céu, para fazer amadurecer a vida do meu Fiat divino e formar o seu reino. Então, agora aqui Jesus está dizendo para Luísa, né? Olha lá, ó. Não foi para te dar uma bela notícia. Quando Jesus falou todo o conhecimento que Jesus deu para Luísa sobre a divina vontade, não foi apenas para dar uma bela notícia para ela, não. Foi para formar a ciência dela primeiro. Quer dizer, Deus formou a ciência, é como se a Luísa fosse um professor, né? Estivesse ali estudando, tendo todo o conhecimento sobre a divina vontade, para depois passar esse conhecimento para nós, né? Que vamos estudar e conhecer a divina vontade. É isso que Deus quer dizer. Depois disso, agora a Luísa falando, depois disso estava seguindo meu giro no querer divino. E ora me detinha um ponto, e ora em algum outro,
do que tinha feito e padecido meu amado Jesus. E ele, como ferido por seus mesmos atos, que eu lhe punha ao redor, ao lhe dizer: meu amor, meu te amo, corre no teu. Olha, Jesus, quanto nos amaste, porém te falta outra coisa para fazer. Não fizeste tudo. Falta-te dar-nos o grande dom do teu fiat divino, como vida no meio das criaturas, a fim de que reine e forme o seu povo. Logo, ó Jesus, o que está esperando? Suas próprias obras, suas penas, reclama o fiat voluntas tu, como no céu, assim na terra. Mas enquanto pensava nisso, meu doce Jesus saiu de dentro de mim e disse: agora Jesus dizendo: minha filha, quando uma alma recorda que eu fiz e sofri no curso da minha vida, aqui abaixo, sinto-me renovar meu amor, pelo qual se inflama e transborda. E o mar de meu amor forma ondas altíssimas para verter-se em modo duplicado sobre as criaturas. Se você soubesse com quanto amor te espero quando gira em meu querer divino, em cada um dos meus atos, porque nele tudo que eu fiz e sofri está tudo em ato, como se realmente estivesse fazendo. E eu, com todo o amor, te espero para te dizer: olha, filha, isto eu fiz para você. Eu sofri por você. Venha reconhecer as propriedades de teu Jesus, seu Jesus, que são também suas. Meu coração sofreria se a pequena filha de meu querer não reconhecesse todos os meus bens. Ter oculto os nossos bens a quem vive em nosso fiat divino seria não tê-la como filha. Ou bem, não ter com ela a nossa plena confiança. O que não pode ser, porque a nossa vontade a unifica tanto que o que é nosso é seu. Está dizendo o seguinte, que quando uma pessoa, né, uma alma, que Jesus fala, uma alma, criatura, medita sobre a vida de Jesus, sobre a vida, paixão, morte, tudo, ressurreição, sobre a vida de Jesus, tudo que Jesus fez e tudo que Jesus passou aqui na Terra, né? Isso para Jesus, né? Jesus faz renovar faz renovar meu amor, Jesus diz, pelo qual se inflama e transborda. Então, Jesus é uma felicidade muito grande para Jesus, porque Jesus fala que o mar de meu amor forma ondas altíssimas para verter-se em modo duplicado sobre as criaturas. Quer dizer, quando nós meditamos, por exemplo, o livro do céu, quando nós meditamos o livro das 24 horas da paixão, quando a gente se medita sobre a vida de Jesus, quando medita ali na Bíblia, a vida de Jesus, né, que Jesus fez na terra, tudo que você faz meditar sobre a vida de Jesus, né, se você faz tudo isso na divina vontade, isso, Jesus, né, tem um valor duplicado sobre as criaturas, quer dizer, Jesus derrama sobre bênçãos sobre todas as criaturas. É uma bênção que é derramada sobre todas as criaturas. Aqui fala, ó, se você soubesse com quanto amor te espero, quando gire meu querer divino em cada um de meus atos, porque nele tudo que eu fiz e sofri está tudo em ato. Então, tudo que Jesus fez na terra está em ato contínuo, certo? Quer dizer que tem um valor, quando a gente medita a paixão de Cristo, é como se Jesus estivesse vivendo naquele momento que eu estou meditando a paixão de Cristo, tudo novamente. É um ato contínuo que não acaba nunca. Você entendeu? A gente na nossa mente não consegue entender direito, mas é como se Jesus estivesse vivendo naquele momento a paixão dele de novo.
E isso é derramado em graça, em bênção sobre a humanidade. Isso que Jesus quer dizer. Olha, filha, isto eu fiz para você, né? Eu sofri por você e venha reconhecer as propriedades do seu Jesus são também suas. Então Jesus, meu coração sofreria se a pequena filha de meu querer não reconhecesse todos os meus bens. Então, tudo que Jesus tem, tudo que Jesus fez, tudo que os méritos de Jesus, tudo isso Jesus quer dar aos filhos da divina vontade. Tudo é dos filhos da divina vontade. Assim, para nós seria uma pena e nos encontraríamos nas condições de um pai riquíssimo que possui muitas propriedades e os filhos não sabem que o pai possui tantos bens. Pelo que, não conhecendo-os, habitua-se a viver como pobres e ter modos rústicos, nem se preocupem de vestir nobremente. Não seria uma dor para o pai que tem ocultas suas propriedades a esses filhos? Então Jesus está dizendo, né, que o filho, que a pessoa que não vive na divina vontade, ela não tem conhecimento de todos os bens que Deus tem para nós, reservado para os seus filhos. Ela não tem conhecimento disso. Só quem vive na divina vontade sabe que tudo que é de Deus é nosso. Então, para quem vive na divina vontade, é como Adão e Eva quando viveu na terra. Eles podiam usar de tudo que existia na terra como se fosse deles. Tinha pleno domínio sobre tudo. Como se fosse Jesus fazendo ali, vivendo, fazendo tudo, porque era o próprio Jesus vivendo dele. Então, eles tinham domínio sobre tudo, sobre todos ali que existia na terra. Então, tudo pertence aos filhos da divina vontade. É isso que Jesus quer dizer. E só tem conhecimento disso quem vive na divina vontade. Enquanto que, ao fazê-las conhecer, mudariam hábitos no viver, vestir-se e usariam modos nobres segundo a sua condição. Se dor seria para um pai terreno, muito mais para o seu Jesus, que é Pai celestial. Conforme te faço conhecer o que tenho feito e padecido, e os bens que possui meu querer divino, assim meu amor cresce em ti. E teu amor cresce sempre mais em mim. O meu coração se alegra ao ver a pequena filha, nossa rica, de nossos mesmos bens. Por isso, teu gerar meu querer divino é um desabafo de meu amor. E me dispõe a fazer conhecer coisas novas e a te dar uma lição a mais de tudo que nos pertence. E te dispõe a ti escutá-la e a receber nossos dons. Então, é isso que Jesus quer. Que nós, filhos da divina vontade, tenha o conhecimento, porque nós só vamos ter posse de tudo isso quando nós vamos viver na divina vontade. E é a vida que Jesus vai reinar sobre a terra. É a divina vontade. Só os filhos, só vai viver e reinar junto de Deus aqui os filhos da divina vontade. Todos só se tiver conhecimento sobre isso. E aí as pessoas vão tomar posse de tudo. Agora não. Agora nós estamos tendo só o conhecimento. É como, vamos supor, para entender melhor. É como uma pessoa, um médico, que está estudando para médico. Não é verdade? Ele está estudando, estuda lá, vamos supor, 4, 5 anos para médico. Ele só vai poder ser médico depois que ele formar. Enquanto ele não formar, ele não pode falar que é médico. Pode? Não pode. Então, assim também são os filhos da divina vontade. Agora nós estamos tendo conhecimento de todo o bem que nós possuímos na divina vontade. Mas só vamos tomar posse desses bens, certo? A hora que esse reino da divina vontade vier a reinar sobre a terra. Aí que nós vamos ter posse desses bens. É o que Jesus está dizendo, certo? Divina vontade, reina na minha vontade, fiat.
Vamos meditar o livro do céu, volume 28, trecho 5, do dia 12 de março. Deus não leva em conta o tempo, mas sim os atos que fazemos. Exemplo de Noé. O bem que possui um sacrifício prolixo e contínuo. Cada ato de criatura possui seu germe distinto. Luísa falando. Meu voo no Fit divino continua. Minha pobre mente não sabe estar sem girar em seus atos inumeráveis. Sinto que uma força suprema me tem como fixa nas obras de meu Criador. E ela gira e volta a girar sempre, sem cansar-se jamais. E quantas belas surpresas encontra! Ora na criação, ora na redenção, nas quais me surpreende o bendito Jesus. Faz-se narrador, e isso não é outra coisa que uma invenção maior do seu amor. Depois, enquanto girava no Éden e nos tempos antes de sua vinda à Terra, pensava em mim. E por que Jesus demorou tanto tempo para vir redimir o gênero humano? E Jesus, movendo dentro de mim, disse-me. Jesus falando. Que aqui a Luísa está perguntando, né? Por que Jesus demorou tanto tempo, né, para vir redimir o gênero humano? Jesus disse, minha filha, a nossa infinita sabedoria, quando deve dar um bem à criatura, não conta o tempo, mas sim os atos das criaturas. Porque ante a divindade não existe dias e anos, e sim só um dia perene. E por isso não medimos o tempo, mas vêm contados por nós os atos que tem feito. Assim, naquele tempo, que a ti parece tão longo, não tinham sido feitos os atos queridos por nós, para vir redimir o homem. E só os atos determinam fazer vir o bem, e não o tempo. Então, eu entendi aqui que Jesus está dizendo para Luísa, né? Que Luísa quer dizer o seguinte: por que Jesus demorou tanto tempo, né? Para vir à terra, redimir o homem, da redenção? Aí Jesus fala que para Deus não existe tempo. Aqui na terra nós contamos tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 100 anos, 1000 anos, 2000 anos, não. No céu, para Deus, não existe tempo. Por quê? Porque Deus é eterno. Deus é eterno. Para ele não existe anos, né? É uma eternidade. A eternidade não conta tempo, né? É uma coisa que não tem começo nem fim, né? Nunca vai acabar. Então, eterno não conta tempo. O que conta para Deus é o ato que ele faz. Muito mais que obrigavam a nossa justiça. Aí aqui ele vem ficando aqui, né? Assim, naquele tempo que a ti parece tão longo, não tinham sido feitos atos queridos por nós, para vir redimir o homem. E só os atos determinam fazer vir o bem, e não o tempo. Muito mais que obrigavam a nossa justiça a exterminá-los da face da terra, como aconteceu no dilúvio, que só Noé mereceu, ao obedecer à nossa vontade. E com a prolixidade de seu longo sacrifício de fabricar a arca, salvar-se com sua família e encontrar em seus atos a continuação da nova geração, na qual devia vir o prometido, Messias. Tá vendo? O sacrifício prolixo e contínuo possui tal atrativo e força arrebatadora sobre o ente supremo, que o fazem decretar, dar bens grandes
e continuação de vida ao gênero humano. Se Noé não tivesse obedecido e não se tivesse sacrificado para cumprir um trabalho tão longo, teria sido ele também atropelado no dilúvio. E não se salvando a si mesmo, o mundo, a nova geração teria terminado. Então, Jesus está dizendo aqui para Luísa, né? Que o sacrifício de Noé, que ele fez em construir aquela arca, né? As pessoas zombavam, ria dele, fazia chacota dele, né? Construindo aquela arca. Tudo que ele passou, todo o sacrifício, né? A obediência dele a Deus foi o que salvou Noé. Se ele não tivesse obedecido a Deus, tivesse feito a vontade de Deus, ele também teria perecido com os outros. Olha o que significa um sacrifício prolixo e contínuo. É tão grande que põe a salvo a si mesmo e faz surgir a vida nova nos demais. E o bem que estabelecemos dar. Eis porque, para o reino da minha divina vontade, quis o teu longo e contínuo sacrifício de tantos anos de cama. Teu longo sacrifício te punha a salvo, mais que arca no reino de minha divina vontade. E inclina a minha bondade a dar um bem tão grande, como é fazê-la reinar no meio das criaturas. Então aí Jesus fala da Luísa, né? Que o sacrifício que a Luísa fez, né? De ficar ali 60 anos numa cama, né? Escrevendo tudo que Jesus pedia para ela, fazendo tudo que Jesus pedia para ela, né? Essa obediência dela em fazer a vontade de Deus, né? É que Deus, aí Jesus fala, né? Em dar um bem tão grande como é fazer reiná-la no meio das criaturas. Longo sacrifício te punha a salvo, falou para Luísa. Mais que a arca no meio de minha vontade. E que inclina a minha bondade a dar um bem tão grande, fazê-la reinar no meio das criaturas. Foi através da Luísa, do sacrifício dela, que Deus vem dar a nós o reino da divina vontade. Depois disso, continuava meu giro no Fiat divino, para levar todos os atos das criaturas em homenagem ao meu Criador. E pensava em mim. Se chego a recolher tudo que elas fizeram e encerrar tudo no querer divino, não se transformarão em atos de divina vontade? E meu doce Jesus acrescentou. Aí Jesus falou para ela, minha filha, todos os atos das criaturas, cada um deles possui um germe segundo como foi feito. Se não foi feito em meu fiat divino, não possui seu germe. Portanto, não poderá jamais ser ato de minha vontade. Porque no ato de fazê-lo, faltava seu germe de luz, que tem a virtude de transformá-lo em sol, que põe seu germe de luz como ato primeiro no ato da criatura. Então, Jesus fala, se a pessoa não vive na divina vontade, se ela não tem conhecimento da divina vontade, para você viver da divina vontade, você tem que ter conhecimento. Como que você vai viver uma coisa, fazer uma coisa, se você não tem conhecimento, você não conhece, não sabe nada sobre aquilo? Ninguém consegue viver, fazer uma coisa, viver uma vida que ela não tem conhecimento de nada daquilo. Né? Tem que ter conhecimento. Então, só quem vive na divina vontade tem o conhecimento sobre a divina vontade. Através do quê? Do livro do céu, meditar, estudar, aprender o que é a divina vontade. Entendeu? Então, só os atos de uma pessoa que vive na divina vontade, conhece a divina vontade, é que pode dizer que é um ato
é um ato de luz, um ato na divina vontade. Se ela não vive, não é. Aí é o que Jesus está explicando aqui. Tá lá. Todos os atos das criaturas, cada um deles possui um seu germe, segundo como foi feito. Se não foi feito em meu Fiat divino, não possui seu germe. Portanto, não poderá jamais ser ato de minha vontade. Porque só no ato de fazê-lo, faltava seu germe de luz, que tem a virtude de transformá-lo em sol, que põe seu germe de luz como ato primeiro no ato da criatura. Nos atos das criaturas, acontece como se uma pessoa tem a semente de flores. Semeando-a, terá flores, e se semear semente de fruto, terá frutos. E nem a semente de flores dá lá fruto, nem os de fruto dá lá flores. Mas cada uma dará segundo a natureza de sua semente. Então, Jesus aqui dá um exemplo. Uma pessoa, né? Eu tenho comigo duas sementes. Uma semente de flor, outra semente de fruto. Vamos supor, eu tenho uma na minha mão, né? Uma semente aqui de flores, de flores silvestres, né? De lavanda, por exemplo. Aquela lavanda, aquela flor cheirosa, gostosa. E a outra tem a semente de laranja. Então, se eu semear a semente de laranja, vai dar o quê? Laranja. E se eu semear a semente de flor de lavanda, vai dar lavanda, que é a flor que chama lavanda. Então, nem a lavanda a semente de flor não vai dar fruto, e nem a de frutos não vai dar flor. É o que Jesus está dizendo. Assim são os atos das criaturas. Se no ato esteve um fim bom, uma finalidade santa para me agradar, para me amar, em cada um dos atos se verá. Em um, o germe da bondade, em outro, o germe da santidade. O germe de me agradar, o germe de me amar. Estes germes não são luz, mas simbolizam quem é a flor, quem é o fruto, quem é uma planta, quem é uma joia preciosa. Eu sinto a homenagem da flor, do fruto, assim por diante, mas não a homenagem que pode me dar um sol. E recolhendo você todos esses atos, para encerrá-los em meu fiat, ficam tal como são, cada um a natureza que a semente lhe deu. E se veem que são atos que pode fazer a criatura, não atos que pode fazer minha divina vontade, com seu germe de luz no ato delas. Maravilha, muito bonito isso aqui, essa explicação de Jesus aqui, linda. Agora eu estou entendendo melhor. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Presta bem atenção. Quando uma pessoa semeia, né? A semente ali de flor, ela vai dar flor. Se ela semeia fruto, vai dar fruto. Dependendo do que você semeou, que vai dar. Então, a pessoa que não vive na divina vontade, ela vai semear o que ela plantou. Você entendeu? Então, vamos supor, a pessoa que Jesus quer dizer é o seguinte: você faz ali um ato de caridade, né? É uma moça plantou uma flor, então é como se estivesse plantando uma flor. Você faz um ato de caridade, né? Para um pobre. Você vai lá e ajuda uma pessoa que está necessitada ali, né? Com alimentos. Ela é uma cesta básica que dá para um pobre, né? Ali você semeou uma semente de bondade, né? Uma semente de bondade. Aí uma pessoa vem e te ofende. Você fez aquilo por amor de Jesus. É um ato de bondade. Aí, se uma pessoa vem e te ofende, você fica quieto, não responde, oferece aquilo por amor de Jesus. É um ato de paciência. Né? Aí, vamos supor, você está diante do lugar lá, alguma pessoa te humilha. Aí você pega e oferece aquela humilhação para Jesus, né? Então, é um ato de humildade. Então, cada ato que você faz é um ato de uma coisa que você fez. Você entendeu?
Então, de acordo com o que você plantou, é aquilo que você vai oferecer para Jesus. Agora, quando uma pessoa vive na divina vontade, olha a diferença. Aquele ato que ela faz, não é ela que está fazendo. É Jesus fazendo através dela. Entendeu? Você não fez nada. É Jesus fazendo através de você. Então, é um ato divino. Não é um ato humano. Porque a pessoa que vive na vontade humana, o ato dela é humano. Quem vive na divina vontade, o ato dela é divino. Porque é um ato que é Jesus fazendo através dela. Você fala assim, eu uno a minha vontade, Jesus, a tua humanidade, a tua divindade, a tua divina vontade, né? Você une ali tudo que você fizer a Jesus. Então, tudo que você fizer não é você fazendo, é Jesus fazendo através de você. Então, seu ato não é mais humano. Quando você faz um ato, se você faz uma caridade, o que você fizer é um ato divino. Então, o seu ato já não é mais uma semente de flor, não é uma semente de fruta, não é nada. Cada ato que você faz é um sol que você oferece para Deus. É um sol, é uma luz que você oferece para Deus. É isso que Jesus está dizendo, que eu achei lindo, que muito bonita essa explicação. Aqui, ó, muito lindo, ó. Pode me dar, somente os filhos, né? Aqui fala, eu sinto a homenagem da flor do fruto, assim por diante, mas não a homenagem que me pode dar um sol. E recolhendo você todos estes atos para encerrá-los em meu vídeo, ficam tal como são. Cada um a natureza que a semente lhe deu, é o que é o ato humano. E se veem que são atos que pode fazer a criatura, não atos que pode fazer minha divina vontade, com seu germe de luz no ato delas. O germe divino, da vontade divina não vem cedido por ela, mas sim quando a criatura vive nela e em seus atos lhe dá o primeiro posto de honra. Então, os atos da divina, feitos na divina vontade, são atos divinos, não são atos humanos, porque é Jesus fazendo através de nós. É isso que é a diferença. Divina vontade, reina na minha vontade, fiat. Vamos meditar o livro do céu, volume 28, trecho 6, do dia 24 de março. O tema é: a criatura não é outra coisa que efeito dos reflexos de Deus. O amor de Deus ao criá-la e a firmeza em repetir os mesmos atos forma a alma na vida do bem que se quer. Luísa falando. Estava fazendo a volta no Fiat Divino para seguir todos os seus atos. E tendo chegado ao Éden, compreendi e admirava o ato magnânimo de Deus e seu amor exuberante e transbordante na criação do homem. O meu sempre amável Jesus, não podendo conter suas chamas de amor, me disse. Então aqui a Luísa fala que ela está fazendo os tiros dela, né? Que ela fazia nos tiros, né? Todos os atos, né? A volta do Fiat para seguir todos os atos, né? Quando ela chegou no Éden, ela admirava o ato de Deus, né? O ato tão grande de Deus, né? E o amor dele exuberante, transbordante na criação do homem. Aí Jesus, né? Não podendo conter, né? O amor dele, disse a Luísa, minha filha, o nosso amor se apaixonou tanto no ato em que criamos o homem que não fizemos outra coisa que repetir sobre ele, refletir sobre ele, a fim de que fosse obra digna de nossas mãos criadoras. Conforme nossos reflexos choviam sobre ele, assim no homem lhe vinha fundida inteligência, visão, ouvido, palavra, batimento do coração, movimento das mãos e passos aos pés. Então, o que Jesus fala, né? Que o amor dele, né?
se apaixonou tanto, tanto no ato em que ele estava ali criando o homem, que ele não fazia outra coisa que refletir sobre ele, né? Sobre essa criação dele, para que fosse uma obra digna de suas mãos criadoras. E conforme ele ia ali refletindo sobre o homem, né? Criando o homem, então os reflexos de Deus choviam sobre o homem. Então, o que quer dizer? Que o homem é um reflexo de Deus. Assim, no homem lhe vinha infundida a inteligência, a visão, o ouvido, a palavra, o batimento do coração, o movimento das mãos e o passo dos pés. Tudo isso Deus já ia infundindo no homem, dando vida a essa criação dele. Nosso ser divino é puríssimo espírito. Nosso ser divino é puríssimo espírito. Por isso não tínhamos sentidos no conjunto de todo o nosso ser divino. Somos luz puríssima e inacessível. E esta luz é olho, é ouvido, é palavra, é obra e é passo. Então aqui Deus está dizendo que nosso ser divino é puríssimo espírito. Quer dizer, o ser divino, Deus é puríssimo espírito. Por isso não tínhamos sentidos. No conjunto de todo o nosso ser divino, somos luz puríssima, inacessível. Então, Deus já é luz. E essa luz, essa própria luz já é olho, já é ouvido, é palavra, é obra e é passo. Essa luz faz tudo, olha tudo, sente tudo, escuta tudo. Essa luz, em toda essa luz que diz aqui, é a luz da divina vontade, né? Que dá para a gente entender. Encontrava-se por todas as partes, ninguém pode fugir do império de nossa luz. Esse império da luz divina, né? Que é a própria divina vontade, né? Ninguém pode fugir, né? Do império dessa luz. Por isso, enquanto criávamos o homem, foi tanto nosso amor que a nossa luz, levando os nossos reflexos sobre ele, o formava. Então, aqui Jesus diz que foi tanto o amor de Deus ao criar o homem que essa luz levou os reflexos de Deus sobre o homem, que formava o homem, e formando o homem, levava os efeitos dos reflexos de Deus, de todos os reflexos de Deus. Vem então, minha filha, com quanto amor foi criado o homem. Deus falando, com quanto amor foi criado o homem. Até chegar a desfazer-se de nosso ser divino em reflexos sobre ele. Então, Deus, né, fala que o homem, então aqui quer dizer que o homem é um reflexo de Deus, porque se Deus, ao criar o homem, a sua luz, né, infundiu no homem todos os reflexos de Deus, então o homem é um reflexo de Deus. E com esses reflexos dados por nós, dizemos-nos, quão belo me criou o teu amor. E eu, por correspondência, te amo, amar-te-ei sempre e quero viver na luz de tua divina vontade. Depois continuava, a Luísa falando, continuava a seguir os atos do Fiat divino e pensava em mim. Isso é Luísa dizendo. Estou sempre aqui, repetir, sempre a longa história dos meus atos no querer divino. A longa história do meu te amo. Mas quais são os efeitos? Oh, se pudesse obter que a divina vontade fosse conhecida e reinasse sobre a terra, ao menos me seriam de ganho. Mas enquanto pensava assim, meu amado Jesus aproximou do meu coração divino e disse. Agora aqui a Luísa falando, né? Que ela estou sempre a seguir os atos do Fiat divino.
É a Luísa. E pensava entre mim. Luísa, estou sempre aqui, repetindo sempre a longa história dos meus atos no querer divino. É a longa história do meu te amo, mas quais são os seus efeitos? Então, eu queria saber quais eram os efeitos de tudo que ela fazia na divina vontade. Se pudesse obter que a divina vontade fosse conhecida e reinasse sobre a terra, ao menos me seria de ganho. Mas enquanto pensava assim, meu amado Jesus se aproximou do coração e disse: aqui. Mas enquanto pensava assim, o meu amado Jesus aproximou-me do seu coração divino e disse: Jesus falando, minha filha, a firmeza no pedir forma a vida do bem que se pede. Então, quando a gente fica firme em pedir, a gente forma a vida daquilo que a gente está pedindo. Dispõe a alma a receber o bem que quer. Olha, a alma dispõe a alma a receber aquilo que ela está pedindo. E move Deus a dar o dom que ela pede. Então, o segredo é pedir, nunca deixar de pedir, insistir. Muito mais do que com os tantos atos repetidos e orações que fez, formou em si a vida, o exercício, o costume do bem que pede. Então, com todos os atos que a Luísa fazia, repetidos na divina vontade, com todas as suas orações, ela formou nela a vida, o exercício do bem que ela estava pedindo. E Deus, vencido pela firmeza do pedir, lhe fará o dom. E Deus, fica vencido com a insistência dela no pedir, com os seus atos, tudo que ela fazia na divina vontade, as suas orações, seus atos na divina vontade, ela pedindo. Então Deus fica vencido por ela. E lhe fará o bem que ela pede, encontrando na criatura, em virtude de seus atos repetidos, como uma vida do dom que lhe faz. Converterá em natureza o bem pedido, que se pede. Então, Deus se transforma em natureza aquilo que ela pede. De modo que a criatura se sentirá possuidora e vitoriosa. E se sentirá transformada no dom que ela recebeu. No dom que recebeu. Por isso, teu pedir cessantemente o reino da minha divina vontade formará em ti sua vida. Formará em ti sua vida. E teu contínuo amo-te forma em ti a vida do meu querer, a vida do meu amor. Havendo-te eu feito o dom de um e de outro, sentes o querer e do meu amor. Sentes, quer dizer, em ti, como se a tua própria natureza não sentisse outra coisa senão a virtude vivificadora do meu querer e do meu amor. A firmeza no pedir é certeza de que o dom é seu. Tá vendo como é importante a gente nunca desistir de pedir para Deus, A firmeza no pedir é a certeza do dom, de que o dom é seu. E ao pedir para todos o reino de minha divina vontade, o prelúdio de que os outros possam receber o grande dom do meu Fiat Supremo. Por isso, continua repetindo e não canse. Então, Jesus não está falando só para a Luísa. Jesus está falando para a Luísa e também está falando para cada um de nós. O que Jesus está pedindo, Que a gente não desanime de interceder, de pedir e de fazer nossos atos, nossas orações, todos no Fiat divino. Divina vontade, reina na minha vontade, Fiat.